Meu nome é Helena. Sempre acreditei que a felicidade mora nos lugares mais improváveis, nos detalhes tão pequenos que muita gente deixaria escapar. Todas as manhãs em minha casa eram um espetáculo silencioso que eu fazia questão de apreciar. O cheiro do café fresco invadia cada canto, misturado ao som ritmado do liquidificador que Michael usava para preparar seu suco verde antes do trabalho. O render discreto do assoalho anunciava os passos apressados do nosso filho, correndo de um lado para o outro com os pés descalços, inventando brincadeiras antes mesmo de o dia começar. Quando eu fechava os olhos por alguns segundos, podia ouvir a vida pulsar ali, entre aquelas paredes que guardavam nossa história. Michael aparecia na cozinha com o cabelo bagunçado e o olhar sonolento, mas sempre com um sorriso que me desarmava. Ele se apoiava na porta, cruzava os braços e me observava em silêncio, como se quisesse gravar cada gesto meu. Então, inevitavelmente, vinha a mesma frase todas as manhãs: "Você nunca percebe como fica linda quando está distraída." Eu fingia ignorar, virava o rosto para esconder o rubor nas minhas bochechas, mas, por dentro, o coração se aquecia. Ele sabia exatamente como me desmontar com palavras simples. Nosso filho, por outro lado, era pura explosão de energia. Sentava-se à mesa e logo inventava histórias para os pedaços de pão ou para as frutas do prato. "Mamãe, esse morango é um cavaleiro. Ele vai proteger o castelo contra o dragão que mora na geladeira." Eu ria e incentivava, perguntando: "E quem vai ser a princesa da história?" Ele, sem pensar, apontava para mim com convicção: "Você, mamãe. Sempre você." Nessas horas, eu sabia que tinha tudo. Nenhuma fortuna, nenhuma viagem luxuosa, nada poderia se comparar àquele amor descomplicado que me preenchia por inteiro. Na universidade, eu me dedicava com paixão ao meu trabalho. Era professora de literatura, e nada me encantava mais do que ver meus alunos descobrindo mundos novos dentro das páginas dos livros. Muitas vezes, quando discutíamos um poema, eu via olhos se iluminando, como se tivessem acabado de desvendar um segredo guardado há séculos. Para mim, aquilo era grandeza. Mas, claro, minha família nunca entendeu. "Você ainda perde tempo com isso?" minha mãe sempre dizia, em um tom de desprezo que queimava por dentro. "Enquanto sua irmã brilha no mundo, você se esconde atrás de livros empoeirados." Eu sorria em silêncio, fingindo que não me afetava, mas à noite, quando deitava a cabeça no travesseiro, era no abraço de Michael que eu encontrava refúgio. Ele tinha o dom de me colocar de volta ao meu lugar. "Você sabe que o que faz tem valor, não sabe?" perguntava, enquanto acariciava meus cabelos. Eu respondia com um aceno, mas a verdade é que eu só acreditava de verdade quando ouvia sua voz. Michael era meu equilíbrio, minha fortaleza, a certeza de que eu não precisava de aprovação do mundo inteiro para ser feliz. Bastava a dele e do nosso filho. Minha irmã Valerie, por outro lado, era o oposto de tudo o que eu representava. Jovem, bonita, influenciadora digital, vivia cercada de flashes, festas e convites para eventos. Era a filha perfeita, segundo meus pais, aquela que carregava o sobrenome da família como se fosse uma coroa. Eu, a filha mais velha, era vista como um peso, uma espécie de lembrete de que nem sempre tudo sai como planejado. "Veja só a sua irmã, Helena", meu pai costumava repetir em jantares familiares. "Ela nasceu para brilhar. Você poderia aprender um pouco com ela." Eu engolia o amargo das palavras e respondia apenas com um sorriso, porque já havia desistido de buscar aprovação onde nunca existiu. No entanto, em minha casa, com Michael e nosso filho, nada disso importava. As noites eram longas conversas na varanda, sob o céu salpicado de estrelas. Michael trazia 2 taças de vinho, colocava uma música suave, e ficávamos ali, rindo de bobagens ou simplesmente observando o silêncio juntos. Às vezes, nosso filho vinha correndo, se enfiava entre nós, e a varanda virava palco de histórias inventadas e gargalhadas que ecoavam até tarde. Eu me sentia completa, cercada por uma vida que parecia pequena aos olhos dos outros, mas que para mim era o próprio universo. E, ainda assim, em momentos de silêncio, a sombra da minha família pairava sobre mim. Eu sabia que, cedo ou tarde, eles voltariam a exigir algo, a me lembrar de que, para eles,
eu nunca seria suficiente. Mas, naquela época, eu acreditava que nada poderia destruir o que eu havia construído com amor. Eu fechava os olhos e repetia para mim mesma: eu sou feliz, e isso é tudo o que importa. Eu não sabia que estava apenas no início de uma jornada que arrancaria de mim a ilusão de segurança e me forçaria a descobrir forças que jamais imaginei possuir. Naqueles dias eu era apenas Helena, esposa, mãe, professora, e uma mulher que acreditava, com todas as fibras do coração, que o amor que tinha era indestrutível. Sempre soube que minha família vivia em um mundo completamente diferente do meu. Eles se alimentavam de aparências, como se a vida fosse um grande palco e cada gesto precisasse ser ensaiado para agradar uma plateia invisível. Quando eu visitava a casa dos meus pais, era como entrar em um teatro suntuoso, lustres de cristal pendiam do teto, quadros caríssimos alinhados pelas paredes, taças de cristal nas estantes reluzindo como troféus. Mas, por trás de todo aquele brilho, escondia-se algo que eu aprendi a identificar ainda na adolescência, a frieza que não se disfarçava com ouro. Meus pais, Richard e Catherine, eram obcecados por status. Meu pai, advogado aposentado, adorava repetir histórias de casos famosos que tinha vencido, sempre ressaltando o quanto sua reputação era intocável. Minha mãe, uma socialite elegante, colecionava vestidos caros e amizades superficiais, sempre preocupada com as manchetes que poderiam ou não citar seu nome. Eles tinham um jeito peculiar de me fazer sentir deslocada, nunca me atacavam diretamente, mas me comparavam constantemente à minha irmã Valerie. Valerie era a estrela da família, a filha que brilhava como um diamante lapidado. Influenciadora digital, com milhares de seguidores, vivia cercada de convites para festas e eventos de luxo. Quando entrava em um lugar, todos a olhavam, e ela sabia usar isso como arma. Meus pais a tratavam como se fosse uma rainha em miniatura, sempre destacando cada conquista, cada elogio recebido, cada foto que viralizava. Eu, ao lado dela, me sentia invisível. Em um jantar na casa deles, nunca vou me esquecer da cena. Valerie chegou atrasada, como de costume, usando um vestido dourado que brilhava tanto quanto os lustres da sala. Minha mãe abriu um sorriso orgulhoso e disse: olhem para ela, é impossível não notar como nasceu para o sucesso. Eu estava sentada à mesa, com o prato intocado, e meu pai completou, sem sequer olhar para mim: ela tem o dom de fazer a família ser respeitada. É disso que precisamos, reconhecimento. Senti meu estômago se revirar, mas permaneci calada. Aprendi cedo que, para eles, meu silêncio valia mais do que minhas palavras. Valerie, como sempre, aproveitou a oportunidade para me lançar olhares de superioridade. Você ainda está dando aulas, Helena? Perguntou, em um tom carregado de falsa inocência. Deve ser tão cansativo gastar energia com adolescentes. Mas, claro, cada um faz o que pode. Por dentro, eu ardia, mas respondi apenas: sim, continuo dando aulas. E gosto do que faço. Ela riu, mexendo na taça de vinho como se fosse um troféu. Bom, contanto que te faça feliz. Só não espere que o mundo reconheça isso como algo grandioso. Essas pequenas farpas eram constantes. Para meus pais, eu não passava da filha mediana, aquela que se escondia atrás de livros e não oferecia brilho algum à família. Valerie era usada como espelho para me lembrar de que eu nunca seria suficiente. Mas o que eles nunca perceberam é que, enquanto buscavam a aprovação de desconhecidos, eu já havia encontrado meu mundo naquilo que para eles parecia insignificante: meu lar, meu marido, meu filho. Mesmo assim, havia um peso silencioso. Em alguns momentos, eu me perguntava se, no fundo, minha família algum dia me enxergaria de verdade. Se, diante de uma necessidade, eles deixariam de lado as máscaras e me estenderiam a mão. Essa esperança, embora pequena, ainda vivia dentro de mim, mesmo que eu tentasse sufocá-la. Eu me perguntava: será que, um dia, eles escolheriam estar do meu lado apenas por amor, e não por interesse? Naquela época, eu não sabia a resposta. Apenas observava, de longe, a forma como meus pais idolatravam Valerie, enquanto me relegavam à sombra. Eu suportava os comentários, os olhares, o desprezo mascarado em elogios seletivos. Engolia em seco,
Voltava para minha casa e respirava aliviada ao me sentir novamente acolhida no amor de Michael e de nosso filho. Eu ainda não fazia ideia de que, quando a vida resolvesse me golpear de forma implacável, essa mesma família mostraria que a ausência de afeto não era apenas descuido, mas escolha. Escolha cruel, calculada e, sobretudo, devastadora. E naquele momento, a última fagulha de esperança que eu ainda guardava seria apagada para sempre. A vida tem uma maneira cruel de virar de cabeça para baixo no instante em que menos esperamos. Eu me lembro do dia como se fosse agora. O céu estava claro, o vento soprava suave pelas árvores do quintal, e meu filho brincava, correndo de um lado para o outro com aquele riso que preenchia cada canto da casa. Eu preparava o jantar, enquanto Michael ajustava alguns papéis de trabalho na mesa da sala. Era um dia comum, um daqueles que a gente nunca imagina que pode se transformar no pior da vida. Tudo aconteceu rápido demais. Primeiro, um barulho que não deveria estar ali, o som estridente de pneus freando com violência, seguido de um silêncio que cortou o ar. Meu coração parou. Corri até a porta e, quando abri, senti minhas pernas fraquejarem. A cena diante de mim não parecia real, meu filho caído no asfalto, cercado por vizinhos desesperados. O carro, alguns metros adiante, com o motorista em choque. Senti meu corpo gelar, minha alma se desprender. Gritei seu nome, mas o mundo parecia ter perdido a voz. Michael chegou segundos depois, e o desespero estampado no rosto dele foi o espelho do meu. Pegamos nosso menino nos braços, implorando para que abrisse os olhos, para que dissesse qualquer coisa. Corremos para o hospital, o carro parecia atravessar o ar em vez do asfalto. Eu rezava, prometia, gritava em silêncio, pedindo a Deus que não levasse o que eu tinha de mais precioso. O cheiro de hospital, a correria dos médicos, o bip intermitente das máquinas, tudo ficou gravado em mim como marcas que nunca irão se apagar. Horas depois, veio a notícia que rasgou meu peito em pedaços. O médico saiu da sala com os olhos baixos, e naquele instante eu já sabia. Sinto muito, nós fizemos tudo o que podíamos. As palavras dele ecoaram como marteladas dentro da minha cabeça. Eu me agarrei ao jaleco, implorando, não pode ser, por favor, tente outra vez. Michael me segurou pelos ombros, mas eu lutava contra ele, queria voltar lá dentro, queria arrancar meu filho daquelas mãos, queria trazê-lo de volta à força. Mas a vida não cede diante do nosso desespero. A dor que se instalou em mim era como um abismo sem fim. Eu sentia que tinha perdido o ar, que não havia mais chão debaixo dos meus pés. Michael me abraçou, e nós dois choramos juntos, sem palavras, apenas soluços que se misturavam em um desespero sufocante. Nós vamos sobreviver a isso, Helena, ele disse entre lágrimas, como se tentasse se convencer também. Eu não respondi. Naquele momento, não acreditava que fosse possível sobreviver a algo tão brutal. Os dias que se seguiram foram um borrão. As horas não faziam sentido. O quarto do meu filho permanecia intacto, como se a qualquer momento ele fosse empurrar a porta e gritar mamãe. Eu passava horas sentada na beira da cama, segurando seus brinquedos, apertando contra o peito as roupas que ainda traziam o cheiro dele. Michael tentava me trazer de volta, preparava comida, abria as cortinas, mas eu me sentia presa em um vazio do qual não queria sair. E, em meio a todo aquele caos, o que mais doía era a ausência. Eu esperava, ainda que ingenuamente, ouvir o telefone tocar, receber uma mensagem dos meus pais ou da minha irmã, qualquer demonstração de apoio. Mas o silêncio deles era ensurdecedor. E dentro desse silêncio, eu comecei a perceber que, talvez, minha dor nunca fosse suficiente para tocar os corações deles. Ainda assim, no fundo, guardava uma fagulha de esperança de que, no momento mais sombrio da minha vida, eles viessem. Eu não sabia que a indiferença deles seria ainda mais cruel do que eu podia imaginar. O dia do funeral chegou envolto em uma névoa pesada, como se até o céu se recusasse a mostrar qualquer claridade. A igreja estava silenciosa, suas paredes frias refletindo o peso que caía sobre meus ombros. O caixão pequeno, coberto por flores brancas, parecia zombar da lógica do mundo, como podia algo tão pequeno carregar o fim de um universo inteiro?
Eu caminhava entre as pessoas que vieram me oferecer condolências, mas tudo me soava distante, como se eu estivesse atrás de um vidro, observando minha própria vida se desfazer. Michael não soltava minha mão em nenhum momento. Ele falava pouco, mas seu olhar firme era como uma âncora que me mantinha de pé. Alguns vizinhos se aproximaram, amigos do trabalho também. Houve abraços, palavras murmuradas como "sinto muito" e "estamos aqui para você". Eu agradecia com acenos, mas nada parecia atravessar o muro de dor que se erguera ao meu redor. Ainda assim, cada presença me fazia sentir que não estava totalmente sozinha. Enquanto eu caminhava até o altar, meu olhar percorreu o espaço. Uma parte de mim ainda esperava ver meus pais e minha irmã entrando atrasados, talvez tentando disfarçar o descaso com uma desculpa qualquer. Esperei. Esperei como uma criança que aguarda por um gesto de afeto que sabe que não virá. Mas eles não apareceram. Foi quando ouvi a vibração do meu celular, escondido na bolsa que Michael segurava. Ele me entregou com cuidado, talvez imaginando que fosse alguma mensagem de conforto tardio. Abri a tela e senti meu coração despencar. Era um grupo da família, e a mensagem da minha irmã me atingiu como uma facada: estamos bebendo champanhe em Dubai. Pare de ser dramática. Segundos depois, outro texto da minha mãe: não podia ser um momento pior, Helena. Estamos ocupados com coisas importantes. Não faça disso um espetáculo. As palavras me rasgaram por dentro. Eu estava enterrando meu filho, e para eles isso era apenas um incômodo na agenda luxuosa. O chão parecia tremer sob meus pés, e tive que segurar o banco para não cair. Michael, percebendo meu estado, sussurrou: não leia mais nada, meu amor. Eles não merecem seu olhar nesse momento. Mas já era tarde. A frieza das mensagens queimava em minha mente, e eu sabia que jamais esqueceria. O padre iniciou a cerimônia, e suas palavras falavam sobre despedida, sobre a promessa de que um dia nos reencontraríamos. Eu tentava ouvir, tentava rezar, mas a indignação pulsava junto com a dor. Meus olhos se enchiam de lágrimas, não apenas pela perda irreparável, mas pela constatação definitiva de que minha família escolhera o luxo de Dubai em vez da despedida do meu filho. Era como se tivessem declarado, com champanhe nas mãos, que eu não significava nada. Enquanto as pessoas se aproximavam para deixar flores sobre o caixão, eu permaneci imóvel, observando a tampa se fechar devagar. Michael segurava meu ombro, tentando transferir sua força para mim. Ele murmurou: nós vamos atravessar isso juntos. E naquele instante, percebi que, embora tivesse perdido meu filho e a ilusão de ter uma família de verdade, ainda restava uma certeza: eu não estava completamente sozinha. Eu tinha Michael, e só isso já era mais amor do que meus pais e minha irmã poderiam me dar em toda uma vida. O caixão foi baixado à terra, e, com ele, uma parte de mim foi enterrada também. Mas ali, diante da ausência gritante da minha própria família, algo dentro de mim começou a se transformar. A dor era insuportável, mas no meio dela nascia um tipo novo de força, ainda tímida, ainda escondida, mas que cresceria com o tempo. E essa força, eu sabia, um dia iria me conduzir à resposta que eles tanto mereciam. Os dias que se seguiram ao funeral foram um mergulho em silêncio e sombras. A casa, antes tão cheia de risos, agora parecia um templo abandonado, com cada canto ecoando a ausência do meu filho. Eu passava horas sentada na poltrona da sala, encarando o vazio, enquanto Michael tentava me arrancar da inércia com pequenas gentilezas, uma xícara de chá quente, um cobertor colocado em meus ombros, palavras de encorajamento ditas em voz baixa. Ele não insistia, apenas permanecia. Sua presença era o único fio que me mantinha presa à realidade. Foi então que, em uma manhã cinzenta, ouvi batidas na porta. Quando a abri, meus pais estavam lá, impecáveis como sempre, e Valerie atrás deles, exibindo um sorriso ensaiado que me fez estremecer. Não havia tristeza em seus rostos, não havia luto nos olhos, apenas aquela mesma expressão de superioridade que carregaram durante toda a vida. Precisamos conversar, disse minha mãe, ajustando a echarpe de seda no pescoço. A voz dela soou mais como uma ordem do que como um pedido. Convidei-os a entrar,
embora cada célula do meu corpo gritasse para mantê-los do lado de fora. Sentaram-se no sofá como se fossem os donos da casa, enquanto Michael ficou ao meu lado, em pé, como uma muralha silenciosa. Eu permaneci imóvel, esperando que, ao menos, me perguntassem como eu estava. Mas a preocupação deles era outra. Você sabe, Helena, que manter aquele fundo parado não faz sentido algum, começou meu pai, com seu tom frio de advogado aposentado. Afinal, ele foi criado pensando no futuro, e agora não há mais futuro. Cada palavra dele me atravessava como gelo. Valerie se inclinou para a frente, cruzando as pernas com elegância calculada. Estamos organizando a minha festa de gala. É um evento importante, vai reunir empresários, políticos, celebridades. É a chance de mostrar que nossa família ainda tem força. E, convenhamos, o fundo fiduciário seria perfeito para financiar tudo isso. Ela sorriu, como se tivesse acabado de propor algo lógico, inevitável. Eu pisquei várias vezes, tentando absorver o que estava ouvindo. Minha mãe completou: você não vai precisar daquele dinheiro, Helena. É melhor que seja usado para algo útil. A festa da sua irmã é um investimento no futuro da família. Você não vai querer ser egoísta neste momento. Egoísta. Eles tinham a ousadia de usar essa palavra comigo, justamente quando eu mal conseguia respirar pela perda. Olhei para Michael, e ele apertou minha mão em silêncio. Queria explodir, gritar, perguntar como podiam ser tão cruéis, mas me contive. Eu apenas disse: esse fundo foi feito para o meu filho. Minha voz soou firme, mas por dentro eu tremia. Valerie riu, balançando a cabeça com condescendência. Helena, não seja dramática. Ele se foi. Você precisa seguir em frente, e essa é uma forma de começar. Pense na imagem da família. Pense no que todos vão comentar quando virem a festa. A sala ficou gelada, mesmo com o sol atravessando as cortinas. Eu percebi, naquele instante, que eles não haviam vindo oferecer apoio, muito menos partilhar da minha dor. Haviam vindo caçar uma oportunidade, como urubus sobre uma carcaça. Não me viam como filha, nem como irmã. Me viam como um obstáculo a ser removido, um cofre a ser destrancado. Não respondi de imediato. O silêncio que seguiu pareceu incomodá-los, mas eu precisava desse tempo para conter a fúria que me incendiava por dentro. Finalmente, ergui os olhos e disse: se é para falar sobre isso, a conversa acabou. Minha mãe suspirou, levantando-se com um ar de decepção ensaiada. Sempre tão ingrata, Helena. Nunca pensa no coletivo. Meu pai ajeitou o casaco e murmurou: vamos voltar quando você tiver refletido melhor. Eles se retiraram como se nada tivesse acontecido, deixando o perfume caro pairando no ar, um rastro venenoso que me fez estremecer. Quando a porta se fechou, desabei nos braços de Michael. Ele acariciou meus cabelos e murmurou: agora você sabe, sem dúvidas, quem eles realmente são. Naquele instante, percebi que algo havia mudado dentro de mim. A dor que me consumia começou a dar espaço a uma determinação silenciosa. Minha família havia atravessado uma linha da qual não poderiam voltar. E, cedo ou tarde, entenderiam que eu não estava mais disposta a ser a vítima do jogo deles. Depois da visita deles, algo mudou dentro de mim. Não foi um estalo repentino, mas uma chama discreta que começou a arder em silêncio, alimentada pela indignação e pelo vazio que minha família havia deixado. Nos dias seguintes, eu me fechei ainda mais dentro de mim, passando longas horas sentada no quarto do meu filho, como se aquele espaço pudesse me devolver alguma paz. Mas, no lugar da fragilidade que me dominava antes, comecei a sentir nascer um tipo de força que eu nunca havia experimentado. Eu me lembrava de cada palavra que eles haviam dito. É melhor que seja usado para algo útil. Não seja dramática. Pense na imagem da família. Essas frases ecoavam dentro de mim como marteladas. Ao invés de me esmagarem, me moldavam. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse enxergando minha família sem o véu da esperança. Eu já não os via como pais ou irmã, via inimigos.
Pessoas que não se importavam com a minha dor e que seriam capazes de qualquer coisa para satisfazer seus desejos. Michael percebeu a mudança. Uma noite, enquanto jantávamos em silêncio, ele colocou os talheres de lado e segurou minhas mãos sobre a mesa. Você está diferente, Helena. Seus olhos não estão mais apenas tristes. Eles estão decididos. Eu respirei fundo antes de responder. Talvez seja porque eu finalmente entendi que o que me resta é lutar. Se eu ficar parada, eles vão continuar tentando me destruir, como sempre fizeram. Ele me encarou com seriedade, e seu olhar era uma mistura de orgulho e preocupação. Eu estarei ao seu lado em cada passo. Não importa o que você decida, não vai enfrentar isso sozinha. Naquela noite, enquanto Michael dormia, fiquei sentada na sala, iluminada apenas pelo abajur. Peguei um caderno e comecei a escrever. Era um hábito antigo, uma forma de organizar minha mente. Escrevi sobre o que havia acontecido, sobre o fundo fiduciário, sobre cada tentativa da minha família de manipular minha vida. Quanto mais escrevia, mais clara ficava a minha convicção: não bastava apenas negar o dinheiro. Eu precisava expor o que eles eram. Precisava garantir que nunca mais tivessem poder sobre mim. Passei dias recolhendo documentos, revisando papéis que guardava desde a criação do fundo. Liguei para advogados, busquei orientação, conversei com pessoas que poderiam me ajudar a transformar a minha dor em um caso de justiça. Era estranho, porque cada gesto me trazia uma sensação de alívio. Era como se eu estivesse reconstruindo meu filho em forma de propósito, protegendo sua memória da mancha da ganância. Mas eu não falei nada para meus pais ou para Valerie. Permaneci em silêncio, deixando que acreditassem que eu estava quebrada demais para reagir. Se eles pensavam que poderiam me manipular com facilidade, eu usaria isso a meu favor. Cada ligação não atendida, cada resposta vaga, era parte do meu plano de deixá-los à vontade na própria arrogância. Houve um momento em que Valerie tentou me pressionar de novo. Ligou no meio da tarde, sua voz doce carregada de veneno. Helena, você não pode adiar isso para sempre. A festa está chegando, e todos esperam que você colabore. Não vai querer ser lembrada como a irmã rancorosa que estragou tudo, vai? Eu respirei fundo e respondi apenas: estou pensando. Do outro lado, ela riu, certa de que já estava vencendo. Mal sabia ela que, enquanto comemorava, eu já tinha dado meus primeiros passos para acabar com aquela farsa. Era estranho perceber como o silêncio podia ser tão poderoso. Antes, eu usava como proteção, para não me ferir mais com as palavras deles. Agora, o silêncio se transformava em arma, em escudo, em estratégia. Eles não sabiam, mas enquanto riam em Dubai e faziam planos para vestidos e festas, eu já estava desenhando o fim do império de mentiras que sustentava nossa família. E foi nesse silêncio carregado de planos que eu entendi algo definitivo: não havia mais volta. Eu não era mais a filha invisível, nem a irmã submissa. Eu era uma mãe em luto, transformando dor em força. E estava disposta a ir até as últimas consequências. O dia da confrontação não foi planejado por mim, mas por eles. Recebi uma mensagem curta, quase uma intimação: precisamos conversar. Hoje. Na casa dos seus pais. A princípio, pensei em ignorar, mas algo dentro de mim dizia que aquele era o momento que eu esperava. Passei a tarde em silêncio, preparando-me não apenas com documentos guardados na bolsa, mas com a armadura invisível que vinha construindo desde que a dor me transformou. Michael insistiu em ir comigo. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Eu apenas concordei. Sabia que sua presença seria minha linha de defesa, a prova de que ainda havia algo íntegro no meio de tanto veneno. A sala da mansão estava iluminada como se fosse uma recepção importante. Taça sobre a mesa, perfume caro no ar, e Valerie sentada em um dos sofás, mexendo no celular como se estivesse entediada. Meus pais surgiram logo atrás, com expressões sérias, mas não de luto, apenas de cobrança. Minha mãe foi a primeira a falar. Helena, já passou tempo demais. Esse dinheiro não pode ficar parado. É um desperdício. Precisamos resolver isso agora.
Meu pai completou, ajustando os óculos. O fundo fiduciário foi criado para o futuro, e esse futuro não existe mais. Você precisa entender que o coletivo vem antes da sua teimosia. O coração batia forte no meu peito, mas eu mantive a calma. Valerie, impaciente, soltou o celular na mesa e ergueu a voz. Eu não posso mais esperar. Minha festa está em risco por causa da sua obstinação, Helena. Você sempre foi um peso para essa família, sempre arrastando todos para baixo. Agora tem a chance de ao menos fazer algo útil. Assine os papéis. Olhei para cada um deles, deixando que minhas palavras saíssem devagar, como quem corta carne com uma lâmina afiada. Vocês realmente acreditam que podem entrar aqui e exigir que eu entregue o que restou do meu filho? Vocês acreditam que podem usar a memória dele para alimentar a vaidade de vocês? Minha mãe revirou os olhos, como se eu fosse uma criança birrenta. Não transforme isso em drama, Helena. O dinheiro precisa ser liberado. É só uma assinatura. Foi então que senti uma serenidade invadir meu corpo, como se todo o caos tivesse se transformado em convicção. Eu soltei a bolsa no chão, olhei firme para eles e disse: se vocês querem esse fundo fiduciário, peçam à polícia. Por um segundo, o silêncio dominou a sala. Valerie arregalou os olhos, meu pai franziu o senho, e minha mãe abriu a boca para responder. Mas não houve tempo. O som da campainha ecoou, seguido pelo bater forte de portas sendo abertas. Policiais entraram, firmes, mostrando mandados de prisão. Richard Carter? Catherine Carter? Valerie Carter? Vocês estão presos por tentativa de fraude, abuso financeiro e coação. As palavras do oficial cortaram o ar como trovões. O desespero tomou conta. Valerie se levantou gritando. Isso é um absurdo. Ela está mentindo. Foi tudo invenção dela. Meus pais tentaram argumentar, mas os policiais foram implacáveis. Algemas brilharam à luz da sala, e pela primeira vez vi medo nos olhos deles. Michael segurou minha mão com força, e eu permaneci imóvel, observando a cena como quem assiste a uma peça que finalmente revela seu desfecho. Eu não chorei, não gritei. Apenas respirei fundo, deixando que o peso dos anos, da rejeição, do desprezo, escorresse de mim como água. Enquanto eram levados porta afora, Valerie ainda me lançou um olhar de ódio, cuspindo palavras que ecoaram pela sala. Você vai se arrepender disso, Helena. Vai se arrepender. Eu não respondi. Não havia mais nada a ser dito. A porta se fechou atrás deles, e o silêncio que restou não era mais o silêncio da dor. Era o silêncio da justiça. O silêncio da liberdade. E eu soube, naquele instante, que meu filho, de alguma forma, tinha sido vingado. Nunca imaginei que o som de algemas pudesse soar como música, mas naquela noite, quando vi meus pais e minha irmã sendo levados pelos policiais, percebi que havia algo de libertador naquele som metálico. Durante anos, fui tratada como um peso, como a filha menor, a irmã apagada, a mulher que jamais estaria à altura do brilho da família. Mas agora, o que eles chamavam de brilho se apagava diante dos holofotes da justiça. Os dias seguintes foram um espetáculo grotesco de exposição pública. Jornais locais, sites de notícias e até perfis de fofoca começaram a noticiar o escândalo. Família Carter é investigada por fraude e coação. As manchetes se multiplicavam, revelando cada detalhe que eu já sabia, mas que o mundo agora teria acesso. Os vizinhos cochichavam entre si, chocados com a hipocrisia de quem passava anos cultivando uma imagem de perfeição. Eu me mantinha em silêncio, observando à distância. Não era mais preciso levantar a voz ou tentar provar quem eu era. O mundo, finalmente, via a verdade sem que eu precisasse dizer nada. Michael acompanhava cada passo comigo, atento, protetor. Eles não têm mais poder sobre você, disse uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda. Agora todos sabem quem eles realmente são. Valerie tentou se defender em frente às câmeras, chorando em entrevistas rápidas, com maquiagem borrada, dizendo que tudo era um mal-entendido, que ela jamais faria mal à própria irmã. Mas quanto mais falava, mais se enrolava.
As provas estavam ali, mensagens, áudios, testemunhas. Eu tinha guardado cada detalhe, e os advogados fizeram o resto. Minha mãe, por sua vez, evitava a imprensa, mas não resistia em soltar frases que só pioravam a situação. Helena sempre foi desequilibrada. Ela está destruindo a família. O público não comprava mais essa versão. A imagem deles estava em pedaços. Meu pai foi o que mais me surpreendeu. Orgulhoso e altivo por toda a vida, agora aparecia em fotos sendo conduzido por oficiais, a cabeça baixa, o olhar vazio. O homem que tanto se orgulhava da reputação de advogado agora era apenas mais um réu tentando escapar das próprias armadilhas. Você cavou sua própria ruína, pensei ao ver sua figura nos jornais. Dentro de mim, a mistura de sentimentos era avassaladora. A dor pelo meu filho permanecia, imensa e insuportável, mas havia uma sensação de reparação ao ver que, finalmente, eles estavam sendo responsabilizados. Não se tratava de vingança, se tratava de justiça. Não apenas pela minha perda, mas por todos os anos de desprezo, por cada palavra que tentaram usar para me diminuir. Um momento em especial ficou gravado em minha memória. No tribunal, quando a juíza leu as acusações formais, eu estava sentada na primeira fileira. Eles estavam logo à frente, em silêncio, vestidos de forma simples e sem a máscara de luxo que sempre ostentaram. Valerie olhou para trás, seus olhos encontrando os meus. Ela não disse nada, mas a raiva em seu olhar era como uma flecha lançada no escuro. Eu apenas ergui o queixo e mantive meu olhar firme. Pela primeira vez, não desviei. Depois da audiência, do lado de fora, jornalistas se aglomeraram em torno de mim. Perguntas se amontoavam, microfones e câmeras disputando espaço. Mas eu só disse uma frase: não é sobre dinheiro. É sobre respeito à memória do meu filho. E então me afastei, deixando-os com suas anotações, porque não havia nada mais a explicar. Naquela noite, em casa, Michael me abraçou por trás enquanto eu observava a lua pela janela. Você venceu, ele sussurrou. Eu encostei minha cabeça em seu ombro e respondi, em voz baixa, não. Eu sobrevivi. E sobreviver já é a maior vitória. Eles haviam caído. As máscaras estavam destruídas, as prisões confirmadas, e a família que tanto se orgulhava de aparência agora era lembrada como símbolo de fraude e arrogância. E eu, no meio de tudo isso, finalmente respirava sem o peso dele sobre mim. Pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia livre. O tempo passou, e com ele a poeira do escândalo começou a baixar. Mas as marcas ficaram, não em mim, que aprendi a transformar minhas feridas em força, e sim neles, os que haviam escolhido a ganância em vez do amor. A queda da minha família não foi apenas judicial, foi também social, moral e pessoal. Cada um deles enfrentou as consequências do que fizeram, e eu acompanhei tudo de perto, não por prazer, mas porque era necessário encarar até o fim o peso da verdade. Meu pai, Richard, foi condenado por fraude e falsificação de documentos. O advogado altivo, que passará décadas vangloriando-se da própria reputação, agora era apenas um homem atrás das grades, estudado como exemplo de decadência moral. Seu nome, antes mencionado em colunas respeitáveis, virou sinônimo de vergonha. Eu soube por meio de antigos colegas dele que, na prisão, Richard se mantinha isolado, incapaz de suportar a humilhação de ter perdido aquilo que mais prezava, o prestígio. O homem que dizia que a família Carter era intocável, agora não passava de um número em um sistema que ele mesmo acreditava manipular. Minha mãe, Catherine, teve talvez a queda mais dolorosa aos olhos dela. Acostumada a festas, aparições em colunas sociais e uma vida de luxo, se viu exposta nas manchetes como cúmplice da fraude. Condenada por coação e participação nos crimes, passou a carregar o estigma de socialite decadente. As amigas de longa data sumiram, os convites desapareceram, e ela perdeu até a casa de praia que tanto exibia nas redes. No início, ela tentou manter a postura de dama elegante, mas aos poucos foi murchando. O espelho que antes refletia orgulho agora devolvia uma mulher derrotada, e isso a destruía mais do que qualquer sentença. Valerie, minha irmã, enfrentou um espetáculo à parte.
A influenciadora digital que vivia de seguidores e aplausos viu seu império desmoronar em questão de dias. Patrocinadores cancelaram contratos, fãs deixaram de segui-la, e cada vídeo que ela postava era recebido com enxurradas de comentários de ódio e desprezo. No tribunal, quando foi declarada culpada por tentativa de desvio do fundo fiduciário e abuso, não havia mais câmeras para aplaudi-la, apenas jornalistas ávidos por registrar sua queda. Valerie sempre se orgulhara da própria imagem, mas agora era lembrada como símbolo de arrogância e falsidade. Sua festa de gala nunca aconteceu, no lugar dela, veio o silêncio da rejeição. Enquanto eles desmoronavam, eu encontrei uma forma de reconstruir. O fundo fiduciário, intacto, não foi usado para festas ou luxos. Decidi transformá-lo em uma fundação no nome do meu filho, voltada para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. Cada centavo passou a ter um propósito maior, cada ação era como um tributo vivo à memória dele. No dia da inauguração, com Michael ao meu lado e dezenas de crianças sorrindo ao redor, senti pela primeira vez desde a tragédia que meu filho continuava comigo de alguma forma. Michael permaneceu como sempre, meu porto seguro. Ele não apenas me apoiou em cada decisão, como também me lembrou, em momentos de dúvida, de que a vida ainda podia ter cor. Nós sobrevivemos, Helena, ele dizia, segurando minha mão com firmeza. E ele tinha razão. Sobrevivemos ao luto, à crueldade, à traição da própria família. O amor que nos unia foi o fio que me impediu de desmoronar completamente, e agora era também a base para reconstruir uma nova vida. Quanto a mim, não saí ilesa, mas saí transformada. Não era mais a filha invisível, nem a irmã submissa. Eu me tornará uma mulher que enfrentou o pior e permaneceu de pé. Aprendi que a família de sangue pode ser a primeira a nos trair, mas o amor verdadeiro não falha quando mais precisamos. Descobri que a justiça não apaga a dor, mas dá voz à verdade. E, acima de tudo, entendi que a memória do meu filho jamais poderia ser reduzida a números em uma conta ou a brindes em uma festa. Ele vivia em mim, em cada passo que eu dava para transformar dor em esperança. No fim, todos eles foram presos, julgados e esquecidos pelo mundo que tanto tentaram impressionar. E eu, que tantas vezes fui chamada de fraca, fui a única a permanecer. Não como vítima, mas como sobrevivente. Como mãe, esposa e mulher que encontrou no silêncio a sua maior arma e na verdade a sua maior libertação. E, ao olhar para o céu em uma noite clara, murmurei para o vento, estamos livres agora, meu amor. E tudo o que fiz foi por você. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!